Pense na seguinte questão: o que realmente sabemos sobre o arrebatamento? É um evento que inspira esperança ou medo, mas muitos de nós carregamos ideias que talvez não estejam completamente alinhadas com o que as Escrituras ensinam. Você já parou para refletir sobre o que a Bíblia realmente diz sobre o arrebatamento? Será que é um mito bem intencionado ou uma realidade inegável? E se eu lhe disser que a última verdade que vou compartilhar hoje pode mudar a maneira como você vê esse evento para sempre? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu, evangelista Jesus Mar Moreira, servo da CONAMAD, trago a você uma mensagem poderosa através do canal Reflexões Bíblicas e profetizo que esta palavra trará luz e entendimento ao seu coração e à sua casa. Que a graça de Deus encha a sua vida e que vitórias e milagres se manifestem na sua caminhada. Não é por acaso que você está aqui. Deus tem algo profundo para revelar a você hoje. Se você ainda não é inscrito no canal Reflexões Bíblicas, aproveite agora. Clique em inscrever-se, deixe seu like e compartilhe esta mensagem transformadora com outras pessoas. Acompanhe até o final, porque juntos vamos desvendar a verdade bíblica sobre o arrebatamento. Antes de mergulharmos nesse estudo, quero convidar você para uma breve oração. Feche seus olhos, levante suas mãos e declare comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo abra a minha mente e o meu coração para compreender a Tua palavra. Derrama sabedoria e discernimento para que cada ensinamento venha como semente fértil ao meu espírito. Eu declaro a Tua verdade sobre a minha vida. Amém. Agora vamos explorar o tema: o arrebatamento, mito ou realidade? O arrebatamento é uma doutrina bíblica ou uma construção humana? Para começar, precisamos voltar ao fundamento da nossa fé, as Escrituras. Vamos analisar passagens fundamentais como a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que afirmam: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem nos apresenta o arrebatamento como um evento real e inegável. Mas como esse ensinamento ganhou tantas interpretações diferentes? Se analisarmos o contexto histórico, muitos conceitos sobre o arrebatamento foram moldados por ideias culturais e religiosas. Por exemplo, a visão dispensacionalista, que popularizou a ideia de um arrebatamento secreto antes da tribulação, surgiu no século XIX, por meio de pregadores como John Nelson Darby. Essa perspectiva influenciou milhares de cristãos e se tornou amplamente difundida em filmes e livros. Mas essa visão é bíblica? A Bíblia não fala sobre um arrebatamento secreto, onde apenas alguns desaparecem enquanto o restante do mundo fica em caos. Pelo contrário, a palavra de Deus apresenta o arrebatamento como um evento visível, grandioso e inegável. Mateus capítulo 24, versículo 31, por exemplo, descreve Jesus enviando os seus anjos com um grande som de trombeta para reunir os eleitos. Não há menção de um arrebatamento discreto ou silencioso. Agora pense comigo. Por que é tão importante entendermos o que realmente está escrito? A resposta é simples: porque a verdade nos liberta. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É aqui que quero desafiá-lo a refletir. O arrebatamento é um evento que deve inspirar medo ou esperança? Muitos cristãos vivem preocupados, perguntando: será que estarei preparado? Mas a Bíblia nos encoraja a viver em vigilância, não em desespero. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, nos exorta: portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Você está preparado para encontrar o Senhor nos ares? Não basta conhecer a doutrina ou debater interpretações. É necessário viver uma vida de santidade e obediência. Deus nos chama a sermos fiéis, perseverantes e vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora. Chegamos até aqui com muitas questões esclarecidas, mas a revelação mais importante ainda está por vir. O arrebatamento não é apenas um evento futuro, ele é um chamado diário à preparação espiritual. Se você chegou até aqui,
Diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João 17, versículo 7. Amados irmãos, continuemos neste estudo profundo sobre o arrebatamento. Já vimos que a Bíblia apresenta o arrebatamento como um evento real, mas não como um mistério isolado ou secreto. Agora, vamos avançar para compreender como ele se conecta com outros eventos proféticos e o que isso significa para nós, como Igreja de Cristo. Pense comigo, o arrebatamento marca o início ou o fim de algo. Muitas vezes, ele é apresentado como um evento único, mas as Escrituras revelam que ele faz parte de um plano maior, a consumação dos tempos. Vamos explorar essa ideia à luz da palavra de Deus. O arrebatamento e o dia do Senhor na Bíblia. O arrebatamento está intimamente ligado ao dia do Senhor. Mas o que é esse dia do Senhor? Em muitos trechos, como em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, lemos: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso significa que o dia do Senhor será um evento de juízo e transformação cósmica, onde Deus estabelecerá a justiça eterna. O arrebatamento, nesse contexto, é o momento em que os fiéis são retirados para estarem com o Senhor antes da manifestação plena da ira divina sobre o mundo. Mas atenção, isso não deve ser confundido com escapismo. Muitos pensam que o arrebatamento significa apenas fugir das tribulações, mas o verdadeiro objetivo é encontrar-se com o Senhor. É uma celebração da vitória de Cristo e do cumprimento de sua promessa de nos buscar para si. A preparação para o arrebatamento. Agora, como podemos nos preparar? Muitas passagens bíblicas nos orientam a estar prontos. Jesus, em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, conta a parábola das 10 virgens. Ele nos ensina que devemos ter azeite em nossas lâmpadas e estar vigilantes, pois o noivo pode chegar a qualquer momento. Você já parou para refletir o que significa ter azeite em sua lâmpada? O azeite simboliza a presença do Espírito Santo em nossas vidas, alimentando nossa fé e nossa comunhão com Deus. Sem esse azeite, estamos espiritualmente vulneráveis e a vigilância perde o sentido. E essa vigilância não é apenas uma espera passiva. Em Lucas capítulo 19, versículo 13, Jesus disse: negociai até que eu venha. Isso significa que devemos ser ativos no reino de Deus, servindo, evangelizando, vivendo uma vida de santidade e testemunho. Mitos comuns sobre o arrebatamento. Muitas ideias populares sobre o arrebatamento distorcem o que a Bíblia realmente ensina. Vamos abordar alguns mitos. 1. Somente quem é perfeito será arrebatado. A palavra de Deus nos ensina que ninguém é perfeito, exceto Cristo. O arrebatamento não é baseado em perfeição, mas em fidelidade e redenção. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo nos lembra: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 2. Se eu não for arrebatado, ainda posso ser salvo. Embora haja interpretações que falem de salvação durante a tribulação, a Bíblia é clara sobre a urgência de estar preparado agora. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, lemos: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não devemos contar com uma segunda chance. 3. O arrebatamento será um evento discreto. Como já vimos, a Bíblia descreve o arrebatamento como algo visível e audível. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala do som da trombeta de Deus e do grande brado. Não será um evento secreto, mas uma manifestação gloriosa do poder de Deus. O que o arrebatamento nos ensina sobre Deus? Mais do que nos levar para o céu, o arrebatamento revela a fidelidade de Deus às suas promessas. Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse evento é a prova de que Deus não nos abandonará. Ele é fiel e cumpre cada palavra que prometeu. Um chamado à santidade e ao despertamento espiritual. Amados, não podemos ignorar o chamado do Senhor à santidade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14,
somos exortados: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O arrebatamento não é apenas sobre escapar da tribulação, é sobre ser encontrado digno de estar na presença de Deus. Isso nos leva a refletir: como está a sua vida hoje? Você tem vivido em obediência à palavra? Tem buscado o Espírito Santo? Este é o momento de despertar e ajustar os seus passos. Agora é com você. Quero que escreva nos comentários: eu vigio e mantenho minha lâmpada acesa, aguardando a volta de Cristo. Mateus 25, versículo 13. Amados irmãos, avancemos ainda mais neste estudo profundo sobre o arrebatamento. Já vimos que ele é um evento real, grandioso e cheio de significado espiritual. Agora vamos explorar a relação entre o arrebatamento e o plano de Deus para a humanidade. Vamos compreender como esse evento se conecta com o propósito eterno do Senhor e como ele nos chama a viver em constante prontidão. Pense comigo, qual é o propósito final do arrebatamento? Deus está apenas nos retirando do mundo ou há algo muito maior em jogo? A resposta a essa pergunta está intimamente ligada à redenção e à restauração de todas as coisas. O arrebatamento no contexto da redenção. Desde o início, a humanidade vive em um mundo marcado pelo pecado. A queda de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3 trouxe separação entre Deus e o homem. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, traçou um plano de redenção. Esse plano culminou na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e continua com a promessa de sua volta gloriosa. O arrebatamento é parte desse plano. Ele representa a manifestação da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo nos diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso significa que o arrebatamento é a consumação da nossa redenção. Seremos transformados, deixando para trás nosso corpo corruptível e recebendo um corpo glorificado, apto para estar na presença de Deus por toda a eternidade. A restauração de todas as coisas. Mas o arrebatamento não é apenas sobre nós, individualmente. Ele é parte do plano maior de Deus para restaurar toda a criação. Em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21, lemos: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação inteira está aguardando esse momento glorioso, quando o pecado será derrotado de forma definitiva e Deus estabelecerá novos céus e nova terra. O arrebatamento é o início desse processo, onde os filhos de Deus são revelados em glória. O chamado à vigilância e perseverança. Amados, saber que o arrebatamento faz parte de um plano tão grandioso nos chama a uma vida de vigilância e perseverança. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus nos adverte: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa exortação nos lembra que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. O mundo oferece distrações e tentações, mas aqueles que perseverarem receberão a recompensa eterna. O que acontece após o arrebatamento? Outra questão importante é: o que acontece depois que a igreja é arrebatada? A Bíblia aponta para um período de grande tribulação, descrito em livros como Daniel e Apocalipse. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus disse: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse período será marcado por sofrimento, juízo e a manifestação do anticristo. Mas ao mesmo tempo, será uma oportunidade para que muitos reconheçam a soberania de Deus e se voltem a Ele. Após a tribulação, Jesus retornará em glória para estabelecer seu reino milenar. Isso é descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, onde os fiéis reinarão com Cristo por 1000 anos. Um convite à reflexão.
Neste ponto, quero que você pare e reflita. Você está preparado para viver o arrebatamento? Não apenas no sentido de escapar da tribulação, mas de estar espiritualmente pronto para encontrar-se com o Senhor? A palavra de Deus nos chama a viver em santidade, porque o arrebatamento é um evento reservado para aqueles que estão em Cristo. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Essa mentalidade celestial é essencial para vivermos prontos para o arrebatamento. Devemos nos desapegar das coisas terrenas e buscar, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Se você está comprometido em viver uma vida de santidade e vigilância, declare nos comentários: eu sou vigilante e espero no Senhor. Apocalipse 3, versículo 11. Amados irmãos, chegamos ao ponto mais importante deste estudo sobre o arrebatamento. Já vimos como ele se conecta ao plano de redenção, a manifestação da glória de Deus e a restauração de todas as coisas. Agora, precisamos responder a uma pergunta crucial: o que Deus espera de nós enquanto aguardamos o arrebatamento? Pense comigo, o arrebatamento é inevitável, mas nossa preparação é uma escolha. Você está vivendo hoje como alguém que espera encontrar-se com o Senhor? A responsabilidade dos filhos de Deus. Em Lucas capítulo 12, versículo 35, Jesus nos dá uma instrução clara: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Isso significa que devemos estar prontos e vigilantes. Estar cingido indica que estamos em posição de serviço, enquanto as lâmpadas acesas simbolizam a fé viva e ativa em nossos corações. Deus não nos chama apenas a esperar passivamente, mas a sermos agentes do seu reino enquanto aguardamos. 3 características de uma vida pronta para o arrebatamento. 1. Santidade. Em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, lemos: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é apenas evitar o pecado, é viver uma vida dedicada a Deus. É separar-se das coisas mundanas e buscar aquilo que agrada ao Senhor. 2. Obediência à palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Estar preparado para o arrebatamento significa obedecer à palavra de Deus em todos os aspectos da nossa vida, mesmo quando isso for contra as tendências do mundo. 3. Amor e serviço ao próximo. Em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, somos confrontados com a seguinte verdade: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. O arrebatamento é para aqueles que amam a Deus e demonstram esse amor em suas ações com o próximo. O impacto do arrebatamento no presente. Viver à luz do arrebatamento muda completamente nossa perspectiva. Não estamos apenas esperando algo no futuro, estamos vivendo agora com um senso de propósito eterno. Essa certeza deve nos impulsionar a evangelizar, compartilhar o evangelho com o maior número possível de pessoas, pois o tempo é curto. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus nos ordena: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, perseverar, não desanimar diante das lutas e provações. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se manter a esperança viva. Saber que o arrebatamento está próximo deve nos encher de esperança, não de medo. Em Romanos capítulo 8, versículo 24, Paulo nos lembra: porque na esperança fomos salvos. A promessa final: estar para sempre com o Senhor. O arrebatamento não é o fim, é o começo de algo glorioso. Estaremos para sempre com o Senhor, como Paulo declara em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Esse é o cumprimento da promessa de Jesus em João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um chamado à entrega total. Agora é o momento de reflexão e decisão. Se o arrebatamento acontecesse hoje, você estaria preparado? Não importa o quanto você conhece sobre a doutrina,
mas sim como você tem vivido. Hoje, Deus está lhe chamando para um compromisso mais profundo. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Salvador e prometo seguir-te todos os dias da minha vida. Amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários. Eu aceitei Jesus e estou pronto para o arrebatamento. Encorajamento final. Amados, o arrebatamento é uma realidade e nossa maior alegria será encontrar-nos com o Senhor nos ares. Mas enquanto esse dia glorioso não chega, que possamos viver em santidade, vigilância e serviço, levando o amor de Deus a todas as pessoas ao nosso redor. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas, deixe seu like e comente aqui. Veja também os outros vídeos do canal, que continuarão a edificar sua fé e a prepará-lo para os tempos finais. E lembre-se, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Permaneça firme, pois aquele que prometeu virá e não tardará. Amém.